Olá, bem-vindo de volta a mais um mini projeto. E esse vai ser o segundo mini projeto do nosso curso. Vai ser um mini projeto de um site fictício, um modelo fictício também, que é a Clara Medeiros Modelo. Nós vamos montar o site para ela, utilizando imagens, aplicando os recursos que nós aprendemos de CSS. Então, fazer um apanhado do que a gente já viu em CSS até então, ok? Bom, primeira coisa, eu criei uma pastinha aqui mini projeto 02 e eu baixei os recursos, que são as imagens que vão ser utilizadas. Esses recursos estão disponível no Teams para vocês, ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, preparar o meu ambiente aqui. Então, aqui na pastinha mini projeto, vai ser onde vai estar todo o meu site, né? Então, eu vou ter a index e mais as outras páginas. Então, aqui eu vou criar a minha pastinha de recursos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, criar uma nova pasta e vou chamá-la de Resources. Dentro dela, eu vou criar duas pastas. A pasta Images, que vai ter as imagens, e a pasta CSS. Por quê? Aqui nós vamos ter as imagens do site e aqui os CSS, o nosso estilo, usando ele de forma externa no nosso projeto. Então, aqui em recursos, eu vou descompactar. Eu tenho aqui na minha máquina o 7-zip, pode ser que vocês tenham o WinZip ou o WinRAR, né? Ou algum outro compactador. Então, vocês descompactam os recursos. Então, vamos extrair aqui as fotos. Eu vou até já excluir. Vou recortar isso aqui. Vou colocar aqui na pasta Images. Então, na pasta Images, eu já vou ter minhas imagens aqui. E em CSS, eu vou ter o estilo, mas eu vou criar direto lá pelo Visual Code, ok? Então, aqui eu já fiz a preparação, né, das minhas pastinhas. Eu vou dar um Open, né, vou abrir essa pasta do mini projeto lá no meu Visual Code. Então, vou vir aqui, Arquivo, Abrir Pasta, localizo aqui mini projeto, então selecionar pasta. Então, ele já vai me trazer, vou fechar aqui, ele vai me trazer aqui já a pastinha Resources e CSS e Images. Vou clicar nessa aqui na principal, né? Vou clicar aqui e vou criar então a minha index.html. Se a gente olhar aqui na nossa pasta, aqui no mini projeto eu tenho a index e aí eu vou ter ela fora dos recursos, né? Para a gente deixar tudo já de forma separada no nosso projeto, de forma mais organizada, né? Porque quando a gente for mandar isso para o servidor, a gente já tem ele organizado da forma que ele vai estar lá no servidor. Além da index, eu vou criar outras pastas também, outras páginas. Vou montar aqui então. Deixa eu criar aqui primeiro, ó, a minha biografia.html, campanhas.html e contato.html. A principal é a index e as outras vão ser selecionadas no menu, ok? Além disso, aqui em Resources, no CSS, eu seleciono ela aqui e vou criar o meu estilo.css. Já vou deixar meu arquivinho aqui criado. No index, por enquanto as outras eu não vou usar, né? Vou estar trabalhando só com a index e com o estilo. Então, na index, o que eu vou fazer? Vou criar ela aqui, o básico dela, e aí como a gente vai ter um menu
que vai repetir para as outras páginas, né? Então eu vou criar o esqueleto dela básico primeiro aqui na index e aí eu copio para as outras, que é uma repetição de código, né? Então não tem necessidade da gente ficar digitando tudo, né? Eu posso copiar. E como o estilo vai estar em um arquivo externo, eu consigo replicar ele, fazer só a linkagem dele nas outras páginas e utilizar ele, sem precisar copiar o código do estilo, né? Porque ele está externo ali. Então, primeiro, vamos fazer aqui o doctype, né? Doctype HTML, para dizer que nós estamos trabalhando com HTML5. Aí a gente faz o HTML. Dentro do HTML a gente começa com um head. Aqui a gente vai ter um title. Eu vou colocar aqui Clara Medeiros Oficial. Eu tenho um meta char7 UTF-8 para a gente trabalhar com os caracteres, né? E aqui eu vou fazer a minha linkagem agora do meu CSS. Então eu tenho uma tag específica que é a link. Ela vai trazer um arquivo de fora do HTML aqui, né? Ele vai linkar com alguma coisa. Então eu tenho que ter um relacionamento aqui. Então ele vai ter de que tipo, né? Vai ser style sheet, que é a folha de estilo, né? O type, que tipo que vai ser esse arquivo? Vai ser text/css e a referência dele, o href, que vai ser o hyperlink reference, né? De onde que ele vem? Onde que está esse arquivo? Se a gente localizar aqui, ó, a gente está no index. Nós temos que entrar na pastinha resources, entrar na pastinha CSS. Então aqui a gente vai estar em resources barra css estilo.css. Agora eu já tenho então esses estilos carregados para o meu site. Então ele já está usando de forma externa aqui, ok? Já criamos as nossas outras. Vou finalizar primeiro o conteúdo principal, depois a gente cria esse conteúdo, replica esse site para as outras ali. Então aqui o meu head está pronto, né? A gente pode começar a trabalhar com o nosso body aqui, que vai ser o conteúdo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer um seletor aqui no estilo, o meu body. Então eu vou selecionar, vou vir aqui, ó, tô vindo aqui no estilo, eu vou usar o body de seletor, ou seja, todo o meu corpo, né, do meu site vai ter esse estilo que vai estar marcado aqui para o body. O que eu vou colocar? Vou colocar uma propriedade que vai ser essa aqui, ó, background color. Eu vou usar esse aqui, ó, né, cerquilha ou hash, né? Essa cor BB EF E4. Esse tom de azul aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou salvar e vou abrir aqui no meu mini projeto, meu index. Opa, ele não carregou o estilo. Eu acho que eu não salvei meu index, né? Salvar o index aqui de novo. Agora sim.
Eu tinha salvo o estilo, não tinha salvo o index. Então ele colocou esse fundo aqui. Então a gente consegue ver que como o body foi selecionado, todo o corpo, né? Enquanto todo o meu conteúdo que eu digitar aqui, se eu vir aqui no meu index aqui, né? Colocar aqui, ó, conteúdo e salvar, a gente consegue ver, ó, que eu tenho aqui um texto, né? E tudo que está por trás dele, que é o background, vai estar com essa cor de fundo, né? Com esse azul aqui. Na hora que vocês forem replicar o projeto, de acordo com o monitor, pode ser que dá um pouquinho de diferença nesse tom aqui, tá? Mas isso é normal, por questão de brilho de monitor, questão de marca, então dá um pouquinho de diferença. Não se preocupa com isso não, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui. Ó. Vou tirar esse conteúdo aqui por enquanto. Que eu vou fazer? Ó? Além de eu aplicar no estilo aqui essa cor, eu vou aplicar uma imagem. Então eu quero um background image para colocar de fundo do meu site, né? Do meu body aqui. Como que eu faço aqui? Eu uso o URL então, né? E aqui entre as aspas simples, agora tem um pouquinho diferente do que a gente viu até então, né? Por quê? Lembra que eu estou aqui, ó, em Resource, CSS, estilo. O meu estilo, ele não está na mesma página que o index. Se ele tivesse aqui dentro, ele tinha que entrar aqui em Resources, entrar aqui na imagem e trazer aqui o fundo. Ok? Como a gente não está direto aqui no mini projeto, nós estamos dentro de Resource, dentro de CSS, então eu tenho que voltar uma pasta para trás. Eu tenho que voltar aqui para Resources, para daí entrar em Images. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer assim, ó, ponto, ponto, barra. Aí quer dizer que eu voltei uma pastinha para trás. Agora eu entro em Imagem e entro aqui em capa.png. Isso é só porque a imagem está sendo eu estou trazendo ela aqui como uma imagem de fundo no estilo, né? Se eu for usar a imagem no index, aí eu não preciso fazer esse ponto, né? Eu entro direto em resources, ok? Isso é só porque eu tenho que voltar uma para trás pela questão de estar com o estilo aqui, certo? Porque o estilo está dentro de uma outra pasta. É pela questão da hierarquia das pastas ali. Se eu salvar isso aqui e rodar, vamos ver aqui como é que fica. Ó. Eu coloquei errado, né? Coloquei capa. Não é capa, é fundo. Aí, agora sim. Olha que interessante. Então ele vai dar esse efeito aqui desse fundo. Se a gente tirar aqui, porque como que vai funcionar? Esse fundo ele está sendo aplicado com uma repetição tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu posso vir aqui ó, e colocar um background repeat e colocar um no repeat, só para vocês verem como está funcionando. Ó. O que vai acontecer? Ó? Esse fundo ele está sobrepondo a cor. Se por um acaso acontecer dessa imagem não conseguir ser localizada ou porque deu um problema no servidor ou ela não subiu, né? A gente não fez upload da imagem ou digitou errado aqui, deu algum problema, ele vai aplicar somente a cor, né? O background image ele vem como se fosse uma camada, né? Por cima da cor aqui. Então, o fundo meu ele só tem esse tamanho aqui. Como por padrão ele repete na horizontal e na vertical, então no repeat, eu pus no repeat, ele vai mostrar dessa forma. Se eu tirar o no repeat e colocar só aqui, ó, repeat x, ele vai repetir só na horizontal. Se eu mudar para repeat y, ele vai me mostrar aqui na vertical.
Deixa eu salvar o index aqui para ele tirar o conteúdo. Isso. Ok? E por padrão, como a gente quer esse fundo repetido em tudo, a gente poderia colocar aqui só marcar como repeat, né? Aí ele vai repetir nos dois, ou desmarcar, né? Apagar aqui que a repetição por padrão já é tanto na horizontal quanto na vertical, certo? Então a gente já tem aqui um fundo interessante para a gente trabalhar, ok? Bom, além disso, eu vou aplicar uma fonte. E eu vou aplicar aqui, eu poderia aplicar tudo separado, né? Font size, a font family, mas lembre que eu também posso aplicar tudo num só, né? A mesma coisa com o background. Eu poderia ter feito dessa forma, né? Colocar aqui tudo na mesma, só que aqui não seria o color, seria só o background. E ele vai aplicando. Eu gosto de pôr separado por questão de deixar visualização mais fácil. Se eu precisar alterar alguma coisa, eu já bato o olho aqui e já sei o que é o que. Mas no caso do fonte, vamos fazer tudo junto para a gente acostumar com os códigos. Porque às vezes você pega um código que você está estudando, um código de alguém, pega de um outro programador, e pode ser que o código esteja dessa forma, né? E aí para a gente ter conhecimento de que dá para fazer tudo junto ou separadinho. Então, o fonte, vamos colocar aqui trabalhar com 16 pixels, ou seja, é o tamanho padrão da fonte do browser, mas eu vou reforçar que eu quero 16. Se ficar muito pequeno, a gente pode aumentar ela aqui. Então, aí a gente pode trabalhar com ela depois. Aí a gente verifica. Ó. Eu quero trabalhar com a Arial. Caso a Arial não carregue, ela tenta a Helvética. Se isso também não der certo, né, pode ser por algum problema do servidor, não ter essa fonte instalada, alguma coisa assim, ou o browser não reconhecer, mas são fontes padrões de qualquer sistema operacional, então não teria como, é difícil não carregar isso. Se não carregar Arial, carrega a Helvética, se não carregar a Helvética, carrega a Sans Serif. Né? A sans serif é a família, né, da fonte, ok? Então vamos deixar o body dessa forma. Bom, vamos voltar, vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso index. Aqui no body eu vou fazer uma div aqui. Vou criar uma div e eu vou dar um ID para ela. Eu vou chamar ele de principal. Ok? Bom, deixa eu pôr aqui, ó, conteúdo, só para a gente trabalhar. Então a gente já viu que mudou um pouco o tamanho da fonte aqui, né? Ele já modificou um pouco esse texto, um pouquinho diferente do que estava, né? Se a gente tirar a fonte aqui, por exemplo, comentar ela, né? Comentário no CSS é barra asterisco, asterisco, barra. Ó, a gente já consegue ver, ó, o tamanho é o mesmo, só que muda o estilo, né? O estilo da fonte. Porque agora ela está trabalhando com a Arial sem serifa. Né? Olha lá, fica um pouquinho diferente, certo? Bom, voltando aqui. Então, aqui na minha div principal, eu vou criar um CSS para ela. Como é ID, aqui vem a cerquilha, né? Principal. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar um estilo somente no conteúdo que está aqui dentro, ok? Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar uma borda, mas não necessariamente a gente vai usar ela, tá? Essa borda é só para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou colocar ela de 1 pixel sólida vermelha. Se eu salvar isso aqui, então a gente consegue ver, ó, que o nosso conteúdo principal é essa div aqui. Ó. Então, lembre que uma div ela é do tipo block, né? Ela começa aqui
e termina no fim da janela. Se a gente, por um acaso, diminuir essa janela, a div ela acompanha o tamanho aqui, ok? Por que eu fiz isso? De largura, né? Ela vai acompanhar a largura. E a altura? A altura dela vai ser conforme a gente preenche com mais conteúdo aqui. Se eu preencher, né, com alguns BRs aqui, por exemplo, vamos pôr mais um BR, vamos colocar conteúdo aqui. A gente consegue ver, ó, que a altura vai aumentando de acordo com o conteúdo. Mas para que eu fiz isso? Deixa eu tirar esse, manter só o conteúdo, tirar aquele conteúdo que estava lá. Para que eu fiz isso? Para a gente trabalhar da seguinte forma. Como a minha div está ocupando toda a largura da tela, eu vou deixar ela fixa, de um tamanho que ela fica visual para vários tipos de resolução. Né? Ela tem de um tamanho que fica legal para vários monitores diferentes aí. Então eu vou deixar ela fixa. Tá? Não é a melhor solução, né? Que a gente ainda não aprendeu a trabalhar com outro tipo de soluções de resolução, né? Ou deixar o site responsivo, que ele cabe em qualquer tela. A gente ainda não aprendeu a isso, não chegou nesse ponto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fixar a largura da minha div principal, ou seja, todo o meu conteúdo aqui ele vai ter uma largura específica. Então, para trabalhar com largura, a gente já viu, lembra lá em tabela, que a gente trabalhava com uma propriedade que era width? Então, eu vou marcar essa propriedade aqui no principal também. Então, eu vou ter aqui a width e eu vou colocar 900 pixels de largura. Se eu salvar isso aqui, vou rodar. Ó, agora a gente já percebe, ó, que a minha div ela vai vir até esse tamanho aqui. Se eu diminuir a minha tela e aumentar, agora a minha tela come aquele pedaço da div, né? Se eu tiver um conteúdo extenso aqui na largura, ele não vai ser mostrado. Então, ó, conforme eu aumento aqui, agora eu consigo visualizar. Então, a minha div agora ela não anda de acordo com a janela, tá? Ela está fixa aqui. Então, ela vem nessa largura. A altura continua flexível, né? A largura não. A largura agora está fixa. Então, todo o meu conteúdo vai vir até aqui. Ok? Bom, a gente pode fazer um teste, ó. Por exemplo, vamos colocar uma altura aqui, ó. Height de 500 pixels. Vamos salvar. Ah, a gente consegue ver, ó, que agora eu tenho 500 pixels marcado aqui. Essa minha div, eu consigo controlar o tamanho da div, né? Por mais que a div é do tipo block, o próximo elemento depois da div, se eu tiver um elemento depois dela aqui, ó, se tiver um parágrafo aqui, por exemplo, ele vai ser, o parágrafo já é block também, né? Mas se eu tivesse uma imagem, por exemplo, fora da div, por exemplo, ela iria começar aqui embaixo, né? Então a gente consegue controlar o tamanho. Mas a minha div principal, eu não quero ela com tamanho fixo de altura. Porque eu quero que o meu conteúdo cresça, né? Conforme a minha div cresça, conforme eu tenha conteúdo aqui. Então a gente vai tirar o height aqui, manter somente o width da minha div principal ali, certo? Então nesse caso a gente tira a altura para deixar de acordo com o conteúdo. Conforme for aumentando o conteúdo do site, ele aumenta a altura da div também. Então, todo o conteúdo do nosso site vai estar dentro dessa div principal. Ela que vai englobar tudo que a gente tem no nosso site. Certo? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar aqui, vamos tirar o conteúdo, eu vou colocar uma imagem de capa para o nosso site. Então, para isso, eu vou usar aqui, ó, img, está dentro da div principal. Ó, agora tudo vai estar aqui dentro. src, source, né? Aonde está essa imagem? Agora, se a gente ver, ó, nosso index está aqui. Onde está a imagem?
dentro de Resources, dentro de Images e a capa.png. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. Ó. Resources barra Images barra capa.png. Eu fecho a minha tag imagem aqui. E agora se a gente salvar e rodar isso aqui, agora a gente já tem a nossa imagem. Eu acho que eu não salvei o estilo. Deixa eu salvar aqui. A gente consegue ver, ó, que a nossa borda, a altura, a nossa div, né, vai acompanhando a altura do conteúdo. Então agora a gente já tem uma imagem de capa aqui. Eu vou deixar a borda ali, depois a gente tira, tá? Então agora a gente já tem uma capa, que seria um banner, né? Da nossa Clara Medeiros modelo fotográfico. Então aqui já vai ficar de capa e todas as outras páginas vai manter essa mesma capa aqui. Ok? E então a gente vai replicar esse código para as outras. Então, o que a gente conseguiu ver aqui? Que a altura da nossa div, ela vai acompanhando o conteúdo aqui. Ok? O que eu vou fazer agora? Deixa eu fazer colocar aqui um BR, ó, só para a gente ver. Ó. Vou colocar mais um BR. Vou salvar. Olha lá. A gente consegue confirmar realmente, ó, que está tudo dentro da div, né? Consigo ver pela borda que está andando junto com o conteúdo ali. Ok? Bom, eu vou colocar um BR aqui, porque eu vou pular o conteúdo e colocar um menu, uma outra div. Vou pôr dentro da div, acho que fica melhor. Vamos fazer o teste. Vou testar aqui que vai. Ó, tirei o BR ali. Vou testar aqui que vai ficar melhor ali. Bom, então eu vou criar um menu. E esse menu vai ficar abaixo da capa. Vou criar uma div aqui. Essa div está dentro do principal. Então essa div ela vai ter um ID. Eu vou chamar ela de... Opa, esqueci da aspas. Menu. Eu vou criar esse divisor de menu aqui. Certo? Então o menu, eu vou escrever ele aqui, como que ele vai ser feito. E aí a gente vai configurar ele no CSS. Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer ele aqui. Ó. Então, vou vir aqui no estilo. Vou criar ele aqui. Ó. Menu. Eu vou criar uma formatação para esse menu aqui. Ok? O que eu vou pôr nele? Somente uma cor diferente para dar um destaque diferente ali. Então, eu vou colocar um background color. E eu vou usar essa aqui, ó, cerquilha 679289. Vai ficar com essa cor aqui no menu. Então, se eu salvar e rodar isso aqui, não vai ter nada porque a gente não tem nenhum conteúdo no menu. Certo? Vamos salvar de novo. Ó. Ok? Então, agora dentro da div menu, eu vou fazer o meu menuzinho. O que esse menu vai ter? Ele vai ter os links que a gente vai colocar ali para fazer o acesso às outras páginas. Então, deixa eu fazer um teste aqui. Ó. Opa, coloquei errado. Vou colocar um BR e outro BR. Vamos ver se ele já apresenta aqui um menu. Já apresentou um menu interessante. Ó. Entre esses BRs, eu vou pôr os links. Então, vou pôr aqui, ó,
A para o link, href. Para quem que eu quero linkar? O primeiro vai para o próprio index.html. Ou seja, toda vez que eu clicar nesse link, ele vem aqui para o index.html. Então, vou fechar o A aqui. E aqui no conteúdo, né, o que tiver entre o A e o /A é o texto que vai ser apresentado. Então, eu vou colocar aqui home. Depois do link, eu dou um espacinho aqui. Esse espaço é só para mostrar um espaço. Eu vou por essa barra aqui, que a gente chama de pipe, tá? Aí depende, cada teclado fica num lugar específico. Às vezes ele fica do lado do Shift esquerdo ou acima do Enter, aí vai depender do seu teclado, ok? Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar ele mais 4 vezes. No último, eu não vou ter essa barrinha aqui. O que é essa barrinha? É só para mostrar um textinho separado ali entre os menus, tá? Então o primeiro vai ser Home, o segundo, Biografia, o terceiro vai ser Campanhas Publicitárias. Você escreve publicitárias, tá certo? E o último aqui, Contato. Então o primeiro menu, toda vez que eu clicar em Home, ele vai para o index, mesmo estando no index, né? Por que é interessante eu manter ele index aqui, ao invés de eu colocar um hash? Eu poderia colocar assim, né? Mas por quê? Porque na hora que eu copiar esse código para as outras, para biografia, campanhas e contato, todas elas mandar para o index também, né? Toda vez que eu clicar no home aqui, ele conseguir mandar para o index. Então aqui, o biografia vai para biografia.html, campanha vai para campanhas.html e contato vai para contato.html. Ok? Vamos salvar isso aqui, vamos ver como é que tá. Ó. Eu vou dar mais um BR aqui para pular mais uma linha. Tem que usar 2 BRs aqui. Ó. Vamos ver. Olha lá. Para que eu fiz isso? Só para dar esse espaço. Não é a forma mais correta. Né? O correto aqui seria usar uma propriedade pairing aqui no CSS, mas a gente não viu ainda. Então, nós vamos utilizar dessa forma. Tá? O que a gente pode ver? Ó, a gente pode ver que nós temos o link agora. E se eu clicar aqui, ó, ele abre biografia, mas não tem nada. Né? Se eu clicar no campanhas, ele vai abrir e não tem nada. E contatos também. Por quê? Porque aqui a gente vê, ó, nós não fizemos nada ainda. Ok? E no home, ele vai trazer para o próprio home. E a gente está vendo, ó, acompanhando a borda, ela está descendo. Que eu acho que pode até tirar essa borda já, né? Vamos tirar essa borda aqui, ó. Já dá para a gente já entender que está acontecendo isso. Olha lá, já fica visualmente mais bonitinho, né? Mas esse link tá feio assim, né? Com risco, com essa cor. Não vai estar muito legal. A gente queria dar um efeito diferente. O que eu vou fazer aqui, ó? Como o menu aplicou então esse fundo, né, na div menu. E outra coisa interessante que a gente pode ver, ó, que o menu, a minha div menu, de ID menu, essa div, ela está dentro da principal. Então, ela vai receber ali o tamanho da largura da divpy, né? Qual que é a divpy dela? É a div principal, que então o menu está dentro da principal. Então ela vai aqui, ó, até 900 pixels também. Se por um acaso eu não tivesse aquele 900 pixels de largura, ele iria até o fim aqui. Ok? Bom, vamos continuar. Vamos deixar esse link mais bonitinho aqui um pouco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui no estilo, selecionar os links. Então, tudo que for a gente aplica. Óbvio que se eu tiver um link no meio do meu texto, né, se eu tivesse um link num conteúdo aqui de texto, tivesse um link aqui no meio,
ele iria aplicar também. A gente ainda não aprendeu a aplicar somente nos links do menu. Isso daí a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, ok? Então ele estaria aplicando em todos os links de todas as páginas do site. Mas aqui a gente só tem link no menu, então a gente pode manter dessa forma. O que eu vou colocar aqui? Ó? Vou colocar um color white para deixar a letra branca. Então, vamos salvar, vamos ver. Ó, já começa a dar uma carinha um pouquinho mais bonita. Né? Por que ele não aplicou aqui? Ó? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma borda nos links. Olha que interessante. Ó. Um pixel solid, opa, red. A gente consegue ver, ó, que esse pretinho aqui, ó, não é link, né? Ele é texto. Se a gente seguir aqui no index, ó, o home está dentro do A e barra A. Ó. A barrinha, o pipe, não está. Essa barra aqui, ela não está dentro do link. Ó. Ela não faz parte do A barra A. Ok? Então, por isso que ela está preta, que não aplicou. A gente consegue ver que é uma caixinha que engloba cada link. Porque o link ele é um elemento do tipo... o display dele, né, não é block, né? Ele é inline. Então ele vem, o próximo elemento vem na mesma linha, né? Se ele fosse block, o próximo elemento pulava para a linha de baixo. Como ele é inline, ele não vai ser não vai pular para baixo, né? É um do lado do outro. O link acontece dessa forma. Então o link é englobado aqui pela caixinha. A bordas a gente consegue ver que ela está exatamente no nosso link, né? Vamos tirar aqui a borda agora. Vamos manter aqui. Ó. Então a gente colocou a cor branca. Agora ele fica branco, ó, tanto quando eu clico, quando ele já é um link visitado, quando ele é um link não visitado, né? Porque quando é um link novo, que a gente não visitou ainda, ele fica em azul. Quando é um link já visitado, ele fica em roxo. Ao trocar a cor ali, ele já vai manter essa cor para os dois. Então, color white. Uma outra coisa que a gente pode aplicar aqui é tirar esse underline aqui, né, para deixar ele um pouquinho mais bonito. Então a gente pode usar um text decoration e colocar aqui none. Olha que interessante, ó. Ele já vai dar um efeito bem legal aqui, de que quando a gente passa o mouse em cima, ele faz a mudança do mouse para link, né? A gente consegue ver que ele mudou o mouse aqui. Ele vai funcionar como um link, mas o efeito dele não tem aquela barrinha embaixo. Geralmente os menus, né, mais atuais, dos sites mais atuais, são dessa forma, né, com um text decoration none, sem decoração nenhuma, né? Então a gente vai ter um none aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer, ó, é usar um font weight, que é trabalhar o peso dessa fonte, né? Eu vou colocar aqui bold. Eu posso pôr bold ou ir de 100 até 900, né? 100, 200, 300, que é o peso dessa fonte. É como se fosse a grossura dela, né? Então, se eu ponho aqui, ó, já dá um efeito um pouquinho mais bonito ainda. Certo? Tá legal, tá ficando legal, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, eu tenho a minha div menu. E agora, eu vou fazer o seguinte. Ó, vou criar mais uma div, depois da menu aqui. Deixa eu apagar esses espaços em branco. Dá um Enter. Eu vou criar mais uma div. E essa div, eu vou colocar o ID dela aqui como conteúdo. Então, ela vai ter aqui o meu conteúdo de cada site. Se eu clico no index, ele vai ter um conteúdo aqui embaixo. Se eu clico na biografia, vai ter outro. Se eu clico em campanha, vai ter outro. Em contato, vai ter outro. Ok? Então, se a gente salvar isso aqui, por enquanto ele está dessa forma aqui. Certo?
esse conteúdo, por padrão, a gente vai ter um H1 aqui. Na index, a gente vai estar com sobre Clara Medeiros. E aí depois a gente vai alterar o texto, ok? Só para a gente manter o que a gente vai replicar para as outras páginas. Então aqui eu vou dar um salvar. Como ele é um H1, já vai ter maior, né? Porque ele é um cabeçalho de capítulo, né? Mas aqui vai ficar estranho com esse texto aqui, né? Vou finalizar aqui, depois a gente faz algumas alterações. Vou criar uma outra div, que ela vai ter um outro ID, e vai ter o ID rodapé. E aqui vai estar, dentro dessa div, um H4, e eu vou colocar todos os direitos reservados. Eu estou fazendo isso daqui, depois do H1 eu teria conteúdo aqui no index, mas eu estou fazendo o primeiro rodapé aqui, porque é o que eu vou manter em todas as outras páginas, né? É o que vai ter repetido nas outras páginas, ok? Bom, vamos lá. O que a gente consegue mexer aqui? Vamos mexer aqui em conteúdo. Eu vou criar. Deixa eu separar o que é seletor. Opa. Vou separar seletor de identificador. Vou criar aqui um conteúdo. Esse meu conteúdo, eu vou jogar um background diferente, o background color. Eu vou jogar diferente dos demais, para dar um efeito diferente lá. Então vai ser o BB EF E4. É aquele mesmo fundo, né? Caso falha a imagem, ele aplica no body lá. Bom, meu conteúdo pode ter só isso aqui, já está certo. E o meu rodapé, está tudo como identificador, porque está tudo separadinho como identificador, né? E a gente não tem repetição, né? Ó, eu só vou ter uma div com ID principal, uma div com ID menu. Isso dentro do mesmo HTML. A hora que eu passo esse código para bibliografia, eu posso ter a div principal do index e a div principal lá no bibliografia. Ele vai usar o mesmo aqui estilo aplicado em todas elas. Eu posso repetir entre os HTMLs. No próprio HTML que eu estou aqui, por exemplo, no index, eu só posso ter um ID principal, um ID menu, ok? Mas eu posso ter um ID principal no index e um ID principal na biografia, um ID principal em campanhas, porém, no index eu só posso ter um ID, ok? Repetido, né? Eu não posso repetir os IDs, diferente da classe, certo? Então, aqui no rodapé, eu vou aplicar um alinhamento no texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, um text align, vou colocar center. Vamos ver como que tá ficando, ó. Ou não aplicou, não apareceu aqui, ó. Vamos salvar. Eu acho que eu não salvei esse, ó. Salvar. Ah lá. Então agora eu tenho um rodapé aqui centralizado. Lembrando, como a minha div ele está dentro, o rodapé também está dentro da div principal, ele vai centralizar, ó, de acordo com esse tamanho aqui, né? Se a gente colocar uma borda aqui no rodapé, a gente consegue ver isso, né? Border, um px solid,
Ó, a gente consegue ver que o rodapé, ele também, ó, tem aqui. Esse Text Align Center, eu posso colocar left, né? Ele vai manter meu texto na esquerda, ou alinhamento right. E aí ele joga para a direita. Mas o mais interessante aqui para a gente seria o center mesmo. Ele mantém alinhado aqui. E sem a borda, né? Só para a gente conseguir ver que a borda que o rodapé vai até o 900 pixels também. Certo? Então, aqui, o que a gente consegue ver? Ó? Se eu tiver qualquer outra coisa aqui, ó, ele vai estar aplicando esse outro fundo, né? Para dar uma diferenciação aqui no site. Certo? Uma coisa que eu vou mexer nesse H1 também, ó, já vamos deixar ele pronto. Vamos fazer o seguinte, ó. Só que ali no H1, não pode ser no H1 direto mesmo. Eu só vou ter o H1 ali. O H1 eu vou selecionar ele, o seletor, e eu vou aplicar outra cor. Ó. Vamos aplicar a color. Vamos colocar a mesma cor. Deixa eu ver qual que era mesmo. É 67. Aqui, eu já até tem ela. 9289. Que é a mesma cor do fundo do menu. Vamos manter ela ali. Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar o tamanho aqui, mas acho que não vai ser preciso alterar o tamanho do H1. Acho que aqui já está legal. Ó. Aí. Mas se eu alterasse o tamanho, eu poderia vir aqui, ó, e alterar o font size e alterar aqui. Por exemplo, se eu colocar 1.2, por exemplo, M, o que ele iria fazer? Ó? Ele vai aplicar, ó, até que ficou interessante, talvez um pouquinho menor, né? Ele vai pegar, como a gente colocou aqui ó, 16, se eu aumentar aqui para 24, ele vai fazer 1.2, ele vai fazer proporcional ao tamanho principal aqui que a gente colocou no body, né? Vou voltar para 16, que está num tamanho legal. Se eu colocar 2.0, né, ou 2EM, o que ele faz? 16 vezes 16, ele aplica aqui no H1, né? Então 16 mais 16 vai dar 32 pixels aqui. Então ele faz proporcional, né? A gente pode ir controlando dessa forma. Mas acho que 1.2 até que ficou legal, hein? A gente mantém como cabeçalho. Por que eu vou manter H1? Ah, mas o H1 já não tem o tamanho dele, por que você está mexendo? Porque lembra do acessibilidade? Quando a gente tem uma acessibilidade para leitor, né? Leitor de tela, ele vai ler como se fosse um cabeçalho aqui. Né? Ele vai mudar a entonação que ele vai ler o conteúdo na acessibilidade. Por isso que é interessante a gente manter ele como H1 ali. Mas eu vou controlar a fonte dele, eu achei que ficou melhor assim, um pouquinho menor. Tá? Bom, então aqui a gente trabalhou já a index, né? Falta só o conteúdo dela. Vou até apagar aqui, ó. Vamos manter isso aqui. Por que eu não pus o conteúdo da index ainda? Porque a gente vai replicar tudo isso daqui para as outras páginas, né? Então agora eu vou copiar tudo isso daqui. Vou vir aqui na biografia, vou colar. Vou vir aqui em campanhas. Ah, uma coisa que eu vou mudar aqui para já começar a mudar. Ó. Vou colocar aqui, ó. Biografia. Outra coisa que a gente pode mudar aqui é aqui o sobre a Clara Medeiros. A gente pode alterar isso colocando esse H1 só para biografia aqui, né? Ó. Biografia. E aí a gente põe depois o conteúdo dele. Certo? Aí vai manter o estilo. Aqui tá certo. Vamos dar um Ctrl V aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo todo o meu código. Então ele vai manter a mesma capa, o mesmo menu para todos eles. Aqui, ó,
A gente faz a mesma coisa, ó. Campanhas publicitárias. E aqui no H1, a gente pode colocar aqui também, ó, campanhas publicitárias. E no contato, contato aqui. E no H1 aqui, contato. Depois a gente aplica os conteúdos, tá? Vamos salvar, vamos ver se está funcionando tudo. Ó. Então vamos lá. Carreguei a index. Se eu clicar aqui, ó, em biografia, ó, mudou para biografia aqui e mudou aqui em cima, né? No title. Campanhas também e contato também. E então ele mantém, ó, o mesmo padrão para todos eles, né? E se eu tiver em campanhas e clicar aqui em home, ó, eu consigo voltar de qualquer um deles para index, né? Então agora tá, ó, certinho os nossos links. E agora a gente vai preencher o conteúdo de cada uma delas, ok? No index aqui, vou fazer o seguinte, ó, vamos gerar um Loren, né? A gente não ficar gastando. No primeiro aqui, eu vou criar 3 parágrafos. Então, vou gerar. Vou pôr aqui 3. Vamos gerar 3 parágrafos aqui. Ó. Então, vamos lá. Depois aqui tô aqui na index. Depois desse H1, vou pôr um P. E vou colar o meu parágrafo aqui. Certo? Aí eu vou colocar 3 parágrafos. Então, vou colocar um outro P. Vou colocar esse outro parágrafo. Mais um P. E vou colocar esse terceiro parágrafo. Então, agora a gente tem 3 parágrafos com sobre Clara Medeiros. Vamos salvar aqui. Vamos atualizar. Ah lá. Com esse texto, acho que vou aumentar um pouquinho aqui, né? Vou colocar 1.3 proporcional. Vamos ver. Aí. Certo? A gente agora consegue ver, ó. A gente teria 3 parágrafos aqui. Bom, então quando eu clicar em Home, ó, toda vez que eu clicar em Home, ele vai mostrar essa tela aqui. Vamos lá para o biografia. Então, o biografia, o que a gente vai ter? Vamos gerar um parágrafo também, ó. Para ficar com texto diferente, né? A gente gera de novo. Gera mais um parágrafo diferente. E aqui na biografia.html, aqui eu vou... Opa! Só que eu vou colar aqui, só para ficar um pouquinho maior, né? Olha lá, biografia. Para parecer que é um texto só, né? Home, biografia. Certo? E o campanhas publicitárias? No campanhas publicitárias, a gente vai gerar os parágrafos também. E eu vou, a partir de cada parágrafo, colocar uma imagem. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos ver aqui, ó, campanhas. Então aqui nós vamos gerar 4 parágrafos. Já vamos fazer um por um, né, para não ficar. Vamos gerar os 4 parágrafos. Eu poderia já ter gerado a quantidade aqui, né, e copiar e colar o mesmo. Eu poderia ter gerado os 3, 4, né, mais 4 direto aqui os 8 parágrafos. Mas como eu não fiz isso, estou voltando ali para gerar.
Então vamos fazer o seguinte lá. Vamos pegar o primeiro, só para ficar diferente o texto, tá? Poderia pôr tudo o mesmo texto aqui, mas só para dar uma diferença, né? Então aqui eu vou fazer ó, o primeiro parágrafo. Depois dele, eu vou colocar uma imagem, ó, img src. De onde que ele vai estar? Mesmo caso, ó. Como o meu campanhas está aqui, eu tenho que entrar em resources e entrar na imagem, né? Então eu vou colocar aqui resources, opa, escrevi errado, barra images, foto 1. Eu vou pôr o segundo parágrafo aqui. Eu vou vir aqui, ó. E a imagem, posso fazer a mesma coisa, ó. Vou copiar e colar, só que ao invés de foto 1, vou colocar foto 2. O próximo parágrafo. E a imagem, copio e colo, foto 3. São 3 fotos, né? 1, 2, 3, isso. E depois desse eu posso pôr mais um parágrafo. Só para finalizar aqui, ó. Olha lá. Vamos salvar isso aqui. Então, quando eu venho em campanhas, ó, eu vou ter aqui os parágrafos e as imagens, certo? E a gente pode dar mais uma diferença nessa imagem, né? Colocar um diferencial ali, ó. O que a gente pode fazer? Ó? Vim aqui no CSS e criar uma classe aqui. Vamos criar uma classe, ó. Vai ser, vamos chamar de img-campanha. Vou colocar aqui um border de 10 pixels, solid. Só que vamos colocar aqui cor branca, white. Se eu salvar e recarregar, não vai acontecer nada porque eu tenho que aplicar a classe nessas imagens. Então eu vou aplicar essa classe somente nas imagens da campanha, né? Então aqui no img, além do source aqui, né, do atributo source, eu tenho o class. E aí eu vou ter a classe img-campanha. Né? Se eu salvar isso aqui, ele já aplicou aqui na primeira uma margem branca, né? Então eu posso vir aqui, ó, vou copiar essa classe, ó, e vou colocar nas outras imagens também. Eu poderia até diminuir um pouquinho, né? Colocar aqui uma borda de 5 pixels. Aí a gente teria que controlar e ver o que acho que fica mais bonito, né? Ó, 5 pixels. Vamos manter 10 aqui, ó. Certo? Olha lá. Já fica um pouco diferente, né? Então a gente vem em Home, ó, Biografia, Campanhas. E faltou a gente finalizar aqui o contato, né? Então aqui a gente já fez, aqui a gente já fez, falta o contato. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aqui, vou manter um parágrafo. Vou criar mais um aqui, ó, diferente. Vamos criar aqui um parágrafo. E vou colocar uma imagem img src. Vamos colocar a primeira imagem lá, né? Pode ser ela mesmo. Então vai ser resources barra images barra foto1.png.
E a gente também já pode pôr a class img-campanha. Além disso, eu vou colocar um P aqui, um parágrafo, e eu vou colocar um texto. Vou botar assim, ó, e-mail, e vamos colocar contato @ claramedeiros.com.br. Pular uma linha, então dar um BR aqui, para manter o parágrafo só, né? Então ele vai manter só um parágrafo e eu só vou pular uma linha dentro do parágrafo. E eu vou colocar aqui o telefone. Aí a gente pode pôr um fictício aqui, ó, 19 espaço 9987 65432. Vamos pôr na ordem ali, né? Vamos salvar isso aqui, vamos ver como é que tá. Então aqui tem um texto, né? Bom, vamos colocar isso aqui em negrito, né? Para dar uma diferença. Aqui no caso do negrito, eu poderia usar tanto strong quanto o B, né? De bold. Só que o que muda do strong para o B? Nada. A tag vai dar o mesmo efeito no HTML. Ele muda lá na acessibilidade, né? No leitor de tela. Então, quando ele tem um strong, o leitor ele vai ler com uma ênfase um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais forte. Ele vai falar que tem algo ali com uma diferenciação. Então vamos aplicar o strong pensando na acessibilidade. Então a gente põe aqui, ó, strong. Só que a gente põe somente esse aqui, ó, e-mail 2 pontos. Vou recortar, vou colocar aqui dentro. Então só o e-mail 2 pontos vai estar dentro do strong. E o contato continua assim. E o telefone é a mesma coisa. Strong. E aí a gente pega o texto telefone, com os 2 pontos e põe aqui. Ó. Vamos salvar. Ficou só os dois aqui em negrito. Certo? Pessoal, então, ó, praticamente isso, né? Mas a gente já conseguiu ver um monte de recurso que a gente já viu em CSS, né? Já deu para aplicar bastante coisa. E já fica um site, ó, bonito. Óbvio que a gente teria que arrumar isso aqui, dar um espaçamento melhor, né? Tanto aqui quanto aqui, mas aí a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Se a gente usasse certinho ali um padding, dava um efeito um visual um pouquinho mais legal. Quer ver? Por exemplo, ó, vamos colocar aqui no conteúdo, ó. Vou colocar um padding aqui de 10 pixels. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Tá vendo? Ele aplicou aqui, ó, 10 pixels em cima, 10 embaixo, 10 aqui na direita, né, embaixo na esquerda, né? E 10 embaixo também, ó. Ele já deu uma... O padding, ele é um espaçamento interno que a gente põe, né? Mas, como a gente ainda... se eu vir nas outras, ó, como eu apliquei no conteúdo, ele vai aplicar em todos, ó. Aqui, no biografia, no contato, todos eles ele vai aplicar esse padding. Só que eu vou tirar ele aqui e deixa um pouquinho mais para frente, ok? Pessoal, então por hoje é só e vai ficar disponível os recursos dessa aula. É interessante que vocês assistam a aula e tentem fazer, né? Certo? Bom, então até o próximo mini projeto.